Somos chamados para servir juntos. Estando prontos para servir, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o chamado de Deus. Pensam tratar-se algo que apenas missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos somos chamados para servir a Deus, por meio do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos pelo servir, mas para servir. O versículo de hoje nos dá 3 esclarecimentos sobre como servir a Deus por meio do serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade. Gálatas 5:13. Não se pode servir a Deus antes de ser liberto por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Até experimentar o poder transformador da graça de Deus em sua vida, você está muito escravizado aos seus próprios hábitos, mágoas e entraves para pensar nos outros. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas, para tentar receber a aprovação dos outros, acabar com sua dor, remediar sua culpa ou impressionar a Deus. O serviço motivado por essas razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto, amargurado no final. Segundo, a barreira que impede o serviço aos outros é o nosso egoísmo. Paulo adverte: não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas 5:13. A primeira razão pela qual não temos tempo ou energia para servir os outros é porque estamos preocupados com nossos compromissos, sonhos e prazeres. No final dos anos 60, o movimento hippie espalhou-se por São Francisco e depois pelos Estados Unidos. Os hippies eram, na maioria, jovens universitários que se rebelaram contra a autoridade e alardearam sua liberdade por meio de desculpas para o uso livre de sexo e drogas. Dormiam no Parque Golden State e mendigavam em vez de trabalhar. Orgulhosamente se intitulavam contra a cultura, mas faziam exatamente o que a maioria das pessoas em nossa cultura faz. Criam desculpas para si mesmas. Até hoje, anúncios da televisão apelam: obedeça à sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você. Procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos do que serviço. No entanto, é no servir que os outros que adotamos o verdadeiro estilo de vida da contracultura. É muito mais radical buscar satisfazer as necessidades de outra pessoa do que as nossas. Somente uma minoria usa a vida para servir. Mas Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. Terceiro, o motivo para o serviço é o amor. Paulo diz: sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lemos em 1 Coríntios 3:3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus está muito mais interessado em sua motivação ao servir do que em quão bem presta seu serviço aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração.
Nos próximos dias, examinaremos mais 6 mandamentos uns aos outros, maneiras práticas com os quais seu pequeno grupo poderá servir uns aos outros e o restante da sua igreja e família. Hoje, no entanto, é o dia de preparar seu coração para essas lições. Não vejo servir como uma obrigação ou tarefa. Sirva com disposição e firme vontade, motivado pelo amor e pela gratidão a Jesus por tudo o que ele tem feito por você. Depois, lembre-se de que servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve uns aos outros. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus disse: Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. João 13:15.